para o Guerrinha, grande Jorge Guerra, ex-jogador de seleção brasileira, técnico de vários clubes consagrados do Brasil. Boa noite, Guerra, e boa noite a todo mundo. Bom, meu boa noite a todos. Um prazer imenso estar participando aqui dessa reunião, como eu disse antes, com tantos amigos, né? Essa iniciativa do Marquinho, que começou ali atrás, eu estava no início e foi crescendo, e hoje tem vários grupos no Brasil. Eu já fui convidado para o grupo do interior de São Paulo, grupo não sei de onde, grupo do amigo, e isso tem se estendido a todo o Brasil, abrindo um leque muito interessante que nunca, né, a gente tinha tido isso, até em função da internet, das novas opções que tem hoje, armas, né, que tem para você viabilizar esses contatos. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Como eu disse, tenho já 22 anos como jogador, parei de jogar em Ribeirão Preto, logo em seguida fui ser treinador e tenho 22 anos já de técnico, estou na minha 23ª, 45 anos, competições adultas, sempre equipes competitivas, onde exige muito, mas eu não posso esquecer da minha formação, como o Carlão disse, eu sou professor de Educação Física e comecei também com escolinhas. Nós montamos um projeto, a Clínica Francana de Basquetebol. Por 20 anos nós fizemos todo o trabalho de iniciação em Franca e formando vários profissionais que estão hoje nas categorias de base. Então, eu tenho uma experiência larga aí como professor de Educação Física, categorias de base. Só não participei diretamente em muitas competições, porque eu, na época, jogava Seleção Brasileira, as equipes competitivas, e não tinha esse espaço para ser treinador, né? Mas estou aí à disposição para a gente compartilhar a minha vivência e a vivência de vocês, a gente trocando ideias. A ideia inicial não é curso de pick and roll, de como marcar isso, mas sim de trocar informações, e temos várias coisas para a gente conversar nessa noite. Galera, de acordo com o que a gente tinha conversado, algumas pessoas estão me perguntando se a gente vai disponibilizar algum material, passar algum slide, alguma coisa. A ideia é que nós não façamos dessa forma. A ideia é que a gente abra agora para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, para direcionar o tema para aquilo que a gente mais necessita. Eu vou começar fazendo uma pergunta, porque eu tenho conversado muito com o Guerrinha nos últimos dias, e aí eu acho que às vezes a gente esquece, quando a gente se torna muito próximo de alguém, eu acho que é natural a gente tratar a pessoa como um igual, como um amigo. E eu acho que às vezes eu esqueço da história que o Guerra tem, esqueço um pouco de 15 anos atrás, 18 anos atrás, quando eu estava começando como técnico e que eu ia assistir jogos de seleção brasileira, via o Guerrinha lá sentado com Lula. 16 anos atrás eu fui para Campos assistir aquele sul-americano lá, 2004, e mandei a foto que eu tinha com Guerra lá para ele, mandei para o Lula, mandei para o Flávio Davis. Guerra, em todos esses anos que você vem treinando basquete, dirigindo diferentes equipes, trabalhando com diferentes atletas, qual é a sua visão sobre o desenvolvimento de base no Brasil? Eu acho que essa pergunta acaba se tornando um pouco clichê. A gente discute muito isso nos grupos de WhatsApp que nós temos, mas a gente sempre fala sobre as nossas experiências, sobre algo que a gente estudou, ou na literatura brasileira, ou na literatura estrangeira, mas eu queria saber a tua visão sobre a qualidade do desenvolvimento de jogadores no Brasil, hoje, no passado, e o que você vê no futuro. Bom, é muito amplo o tema, a gente ficaria aqui 3 horas falando, né? Mas vamos pautar em algumas situações. Eu tive, acho que há uns 20 anos atrás, uma clínica em Porto Rico, FIBA, e o Flor Melentes, na época, ele que dirigia toda essa clínica em Porto Rico, e a gente conversando, ele me conhecia como jogador, iniciando como técnico, e eu sempre fui muito fã do Flor Melentes. E até está atravessando um momento muito difícil agora, né? Eu tenho muito contato com ele, mas ele está melhorando, graças a Deus. E ele me falou, a diferença da nossa geração, dele e a minha, né? Que foi bem depois, que nós aprendemos a jogar o jogo de basquete para ganhar, né?
e principalmente nós, brasileiros, que nós só temos que ser medalha de ouro, ser primeiro lugar. Não existe um trabalho. Aqui nós temos vários técnicos que já trabalharam fora e trabalham ainda, alguns. Vocês sabem o que é você ter um trabalho e ser avaliado, analisado de várias formas, de revelação de jogadores, de um programa de universidade, de um programa de uma equipe, e não só ser campeão ou não. E a gente vê que no Brasil, tanto nós que aprendemos a jogar basquete para ganhar o jogo, como os treinadores pensam e focam muito na base em resultado, por vários motivos. Para chegar à seleção da base, para se achar que isso é valorizado. A gente vê que em outros países, igual a Argentina, na Espanha, o técnico se sente muito realizado em revelar um jogador, né, do que, às vezes, ser campeão na categoria dele. Ele pode ser lembrado pro resto da vida. Vou dar um pequeno exemplo aqui. O Leandrinho começou em várias equipes em São Paulo, na base. No juvenil, quando meu segundo, terceiro ano como técnico, em Bauru, nós levamos ele para Bauru e lá ele começou a aparecer mais a nível brasileiro e conseguiu ir para os Estados Unidos, para a NBA. Então, teve vários, né? O Padola, mais pai dele na base, outros antes, e a gente, no adulto, conseguiu encaminhar jogador. Eu acho que a gente, às vezes, esquece desse trabalho de todos e foca só quando você foi campeão. Ele foi campeão brasileiro com a gente, em Bauru, mas o mais importante, eu acho, foi a carreira que ele conseguiu na vida dele, e não só o título de brasileiro. Então, nós dirigimos muita base em função de resultados. Eu acho que isso aí distorce todo o trabalho, né, tático, trabalho técnico. A gente foca no final, só no bolo, na cerejinha. E você esquece dos ingredientes, que é principalmente fundamentos, principalmente saber trabalhar o espaçamento de ataque, espaçamento de defesa, as rotações, os conceitos, né? Nós tivemos o prazer de jogar contra, em 1990, aquela Iugoslávia maravilhosa, né? No Mundial de 90 na Argentina, e aonde ali eles mostraram ao mundo que hoje, né, que é muito seguido em algumas equipes da NBA, que é muito seguido no basquetebol ACB, Itália, Europa no geral, que é todo mundo jogar em várias funções e de frente para o cesto. E não desde na base você sacrificar o jogador para pivô, só para armador, só para ala, só cestinha, né? Então, eu acho que esse tema é muito amplo. Então, o que eu acho que para a base precisava melhorar seria o treinador não focar em ser campeão só. Isso é consequência. É trabalhar jogadores para o adulto, né? Hoje eu respondi uma pergunta para o Jefferson, de Belo Horizonte, que estão fazendo um trabalho, o Grupo de Minas, que, como técnico de NBB, o que eu esperaria dos jogadores da base chegar no adulto, né? Eu falei justamente isso. Trabalhar esse outro lado de fundamentos, o lado tático e lado técnico, mas não em jogadas, em sistemas, principalmente até os 16, 17 anos, como queira, até os 15, conforme o nível do lugar, né? Vai mais tempo. Então, mais seria nesse sentido. Trabalhar muito fundamento. Eu participei 4 meses e meio em Phoenix, da equipe da NBA, na época o Leandrinho estava lá, e a gente via todo o treino deles, uma vez por dia. 50% do treino, eles treinavam fundamento. Individual, junto. Tática individual, tática de 1 contra 1, tática de 2 contra 2, fundamento, fundamento, fundamento. Então, eu acho que é isso daí que seria o grande segredo, além, se a gente fosse discutir aqui, né, o esporte nas escolas, massificação e tantas outras coisas. Tá, ó, eu estou vendo que o Ricardo pediu para fazer uma pergunta, o João Camargo pediu para fazer uma pergunta. Eu só vou pedir aos dois e aos outros amigos que façam o seguinte: se vocês colocarem no chat a mãozinha lá de vocês, como emoji, fica mais fácil para mim para eu ver na hora. Agora, por exemplo, eu não vi quem foi que me pediu para falar antes, então daqui a pouco eu vou liberar o microfone do Ricardo e depois vou para o João. Eu só queria apimentar um pouquinho a tua resposta e o tema que a gente está conversando, porque teve algumas coisas que você falou, alguns tópicos que você citou,
me interessaram muito. Uma delas, você falou sobre como o treinador, às vezes, está em busca do resultado, porque quer chegar numa seleção brasileira de base, porque ele quer fazer a própria carreira. E outra, entre várias aqui que eu anotei, você falou sobre desenvolvimento técnico e tático. Então, eu vou te fazer uma pergunta agora sobre essa carreira de jogador. Mais tarde, eu vou voltar no desenvolvimento técnico e tático. Lógico. A carreira de treinador. Você já conheceu centenas, talvez milhares de treinadores no Brasil. Quantos treinadores, é uma pergunta difícil, não dá para quantificar, mas queria que você falasse sobre o número de treinadores que você conheceu que nunca tiveram uma chance na seleção brasileira de base, mas que tem qualidade para desenvolver atletas no nível que a gente precisa no Brasil. Olha, é uma pergunta difícil de responder, né? Porque eu trabalho muito pouco com os treinadores da base. E trabalho assim, a gente não convive diariamente. Quando a gente está no adulto, nas competições internacionais, você vive num... É muito desgaste, principalmente para lidar com o time fora da quadra, administrativamente, para viabilizar, né? Não é nem desgaste de relacionamento só. Mas, assim, eu acho que tem nomes, né? Como Camargo de Limeira, você está falando do Camargo aí, né? A gente ficaria citando nomes aqui que desenvolveu um excelente trabalho. A gente vê, em Franca tem vários, né? Própria categoria de base, né? Em Brasília, o Ronaldo, o Ricardo aí desenvolve um trabalho muito legal. O Pinheiros, o Paulistano, Palmeiras, olha o tanto de jogadores. Eu estava aqui falando em resultados. Se você for pegar a história dos jogadores que estão no NBB, quase que todos os jogadores destaques foram revelados no Palmeiras, há muito tempo atrás, na era do Padola. Então, seria até injusto eu ficar citando nomes aqui e vou ficar sem falar outros nomes. Mas tem vários, né? A gente sabe que a Thelma tem uma capacidade incrível, mas eu acho que a categoria de base, o que falta muito mais é um coordenador, como foi discutido hoje no grupo do Marquinhos, ou um, ou dois, ou três, na CBB, para direcionar um plano de trabalho, como é feito nas universidades nos Estados Unidos. Entendi. Tá, então eu vou liberar aqui para o Ricardo. Ricardo, eu acho que você consegue liberar o teu microfone por você mesmo, se você quiser. Tá. Vou ser rápido. Guerrinha, você falou alguns tópicos importantes. Com relação à base, a gente tem uma experiência boa aqui na Lance Livre, que é uma escolinha. Eu vi o Carlão falando sobre escolinha, que vocês trabalharam. São duas coisas. No Brasil, existem diversas escolinhas, algumas conhecidas, outras não conhecidas, e diversos formadores, que é o cara que realmente busca o talento, igual o treinador do Espírito Santo, que pegou o Didi, fez. Então, esses são os formadores, né, que pegam lá da escola, e esses garotos chegam a lugares, como você falou, clubes como Bauru e tal, que são os clubes que desenvolvem no nível mais alto. Então, certo. São duas coisas. A valorização do profissional, daquele que vai lá, que pega o diamante bruto, que descobre, e a instituição dele, e a valorização do clube que desenvolve o atleta. Você acha que o Brasil valoriza esses profissionais de que forma, de que maneira? E a última questão colocando, são duas coisas, tá, Guerrinha? Desculpa. Essa questão do clube que descobre, o clube que desenvolve, que é importantíssimo, são duas funções importantíssimas, e a outra é que, no Brasil, eu não vejo hoje um trabalho de mini basquete bem coordenado. Você falou aí que precisava de uma coordenação. Eu acho que falta uma coordenação de massificação no mini basquete. Só isso, desculpa aí, não sei se você entendeu. Não, que é isso. Ricardo, um prazer aí. Eu acho que Brasília é o grande exemplo de valorização disso, né? Toda entrevista que a gente vê do Oscar, que na era moderna é o maior jogador de todos os tempos aí do Brasil, ele fala do vizinhança, ele fala do técnico que começou ele, do Miura, fala de que jeito que fez. Então, acho que falta mais do próprio jogador, porque quem que vai valorizar? Os Estados Unidos tem muito disso, as universidades, os colleges, high school, quando o cara fica rico, ele vai lá e devolve de várias formas, né? Ele retribui o que ele recebeu, ou financeiramente, ou em trabalho, ou qualquer esse trabalho de doação que nós não temos no Brasil. Então, acho que o próprio jogador
igual o próprio Leandrinho deveria valorizar. Isso eu estava falando com o Danilo, o Danilo Fusaro do meu time. Ele voltou para cá, ele só falava, dava entrevista da Espanha. E ele foi muito maltratado em 2 anos lá. Eu falei, ô Danilo, você saiu daqui, conversando, menino ótimo. Você saiu daqui muito bem, voltou pior. Bem pior em muitas coisas. Você saiu do Minas, que foi muito bem trabalhado lá. Então, eu acho que você deveria falar, essa volta aqui, deveria falar do basquete brasileiro. Da Espanha, tal, mas o que a Espanha fez? Da Espanha chegou um menino aqui agora, um pivô, Felipe, 2,13 m, ele fazia trabalho com elastiquinho de pilates. O menino está no adulto, nunca tinha feito supino, ficou 2 anos na Espanha. Então, a gente fala de Espanha, a gente fala disso, daquilo, mas o Brasil tem ótimos profissionais. E quem tem que falar deles são os jogadores que dão certo. Quem chega numa seleção, quem chega no NBB, quem chega, vai para o exterior, voltar, né? Eu acho que o grande foco seria esse para divulgar. Mas o Brasil, ele trata tudo muito mal quando é para a gente olhar para trás e valorizar, né, os lugares que nós passamos, os treinadores que nós tivemos. A gente prefere falar de outros do que da origem da gente. Eu, graças a Deus, eu sempre sou muito grato à Franca por tudo que me ensinou como jogador. Bauru, por 13 anos que eu fui técnico lá, Campos, 2 anos, Rio Claro, e hoje, né, o tempo que eu estou aqui, né, em Mogi, 4 anos já, o técnico mais em atividade em Mogi. Então, eu sou muito grato a esses lugares, e a gente tem que valorizar e divulgar isso. Obrigado. Fala, Bruno. Faltou alguma coisa? Acho que o Bruno não está ouvindo, não. Bruno? Estou aqui, estou aqui. Eu estou passando aqui o microfone para o João. João? Boa noite, Bruno. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Bruno? Gostaria de parabenizar o Marquinhos pela iniciativa, a você como mediador e saudar o Guerrinha como um excelente profissional que trabalha há tanto tempo pelo basquete. Guerrinha, aqui é Camargo de Blumenau. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você citou uma questão da base, que é uma coisa que preocupa a todos e que merece um olhar muito especial mesmo. Nós falamos sobre isso hoje no grupo, os técnicos, né? E gostaria de saber de você uma coisa. Hoje o basquetebol está sendo jogado num nível de intensidade muito forte, com muita transição, e todo mundo buscando muito espaçamento, e todos os atletas tendo que fazer várias funções dentro do jogo. Quando você recebe o atleta, qual é a qualidade que você percebe nele hoje? A pergunta é um pouquinho ampla, me desculpa, mas qual a melhor qualidade que você, quais as qualidades que você percebe no atleta hoje que chega na tua mão e quais as carências que ele vem da base que você tem que trabalhar muito nessa categoria, nessa fase da NBB, nesse nível, torna-se um pouquinho complicado. Não sei se fui claro. Foi. Bom, Bruno, tem como colocar a imagem, que quando alguém me pergunta, porque a imagem que está aqui não está do Camargo, está de outros. Tem como ou não? Deve ser, deixa eu ver se tem alguém mais com. Se alguém mais estiver com o microfone ligado, eu vou pedir para desligar. Guerrinha, é o Camargo de Blumenau, não é o Camargo eu de sei, Lima. eu sei. Eu até Mas vi a você no grupo. imagem que está é dele mesmo. Não tem, a minha que eu estou vendo é do Álvaro Augusto, do Eduardo Cartier e do Léo. E a minha. Só tem mais de 4 aqui. Mas tudo bem. Guerrinha, pode ser que seja a configuração aí. Se você Não, colocar tranquilo. beleza. Tranquilo, não faz mal. Até bom, Camargo deve ser feio, né? Camargo, é um prazer falar com vocês. A gente vê um trabalho muito legal em Santa Catarina, muita gente trabalhando e no sul do Brasil. A gente vê que todo mundo tem vontade, né, de trabalhar. Bom, eu vejo de várias formas o jogador que é trabalhado. Eles chegam muito com a parte mental bastante forte,
com muita personalidade e pouca humildade, porque não é o trabalho dos treinadores, é a geração. A gente que está 44, 45 anos no basquete, eu acho que a grande diferença, quando o Edivar foi voltar a ser técnico agora em São José, eu falei para ele, você vai ter muita dificuldade. Se você não se ajustar, se você não reequilibrar, se você não adaptar ao novo perfil dos garotos hoje, né? As gerações Y, X, agora a última, e cada hora é muito mais difícil você trabalhar esse outro lado. Há 40 anos atrás, quando eu fui técnico do Carlão, meu técnico, a gente podia sentar com o time, conversar 1 hora. Hoje tudo é mais veloz, tudo tem que ser mais rápido. As informações, é muito mais dinâmico esse lado social, da gente conversar mesmo na pré-eleição, mesmo no vestiário, é tudo muito rápido e muito flash, né? Não tem muita explicação. Então, outra coisa que eu acho que é muito carente, é passe. A qualidade, a velocidade do time é dado pelo passe e não pela correria. Quando eu estava no meu penúltimo ano de basquete, no Dharma, o Valtinho veio de Rio Claro para ser meu reserva, né? Eu ali junto com o Cadum, o Valtinho chegando, e o Valtinho era muito mais veloz, o Valtinho muito mais habilidoso que eu, e eu em final de carreira, 37 para 38 anos, a gente vai ficando mais lento. Só que o meu passe era muito rápido. Eu pegava a bola, eu já soltava. E o time era mais veloz comigo do que com ele, porque ele segurava muita bola. E ele ainda estava naquela fase do ficar passando do 3 contra 3, né? Do antigamente a gente chamava de 21. Então, o passe, eu acho que a grande dificuldade tem de fundamento quando o pessoal vem. E, principalmente, o entendimento de tomada de decisão, que a famosa leitura, né? Tanta coisa que aparece no jogo hoje, quando se aumenta a intensidade, quando você dá espaçamento, que o cara nem sabe o que ele faz, se ele chuta, se ele corta, e ele nem, na verdade, ele não sabe nem a tríplice ameaça. Ele não sabe se ele vai cortar, se ele vai passar, se ele vai olhar para o cesto e acaba não fazendo nada. Então, acho que são esse trabalho de fundamentos, né? O drible é muito bem trabalhado, o arremesso muito bem trabalhado, mas eu não vejo ninguém entrar na quadra para treinar passe, nem do adulto e nem da base, individualmente falando. Obrigado. Nada. Camargo, eu lembrei de você. A gente se conheceu no Rio de Janeiro, nos treinos lá da Seleção Brasileira. Prazer te ver de novo. Valeu, Bruno. Bom, o Jefferson me pediu para fazer uma pergunta para ele aqui, para a gente poder seguir com a conversa. E parece que o Jefferson e o Márcio tinham feito uma pergunta parecida. Deixa eu só conferir aqui. Qual o Jefferson? Da onde? Jefferson de Minas. O que eu conversei com ele hoje. Isso. Os dois fizeram uma pergunta mais ou menos naquilo que a gente já tinha comentado antes, sobre essa cultura do vencer que existe na base, que existe em geral no basquete de desenvolvimento. E aí o Jefferson faz uma ponderação. Será que, para mudar essa cultura do vencer, será que a gente não teria que primeiro mudar a visão do dirigente? E aí o Márcio acrescenta dizendo uma coisa que é interessante. O professor tem que garantir o emprego dele. E eu vou até compartilhar uma experiência própria. Eu, como técnico, trabalhei em 3 clubes diferentes no Rio de Janeiro. E nos 3 clubes eu trabalhei com dirigentes diferentes. E às vezes dentro do próprio clube você tem um dirigente que te fala A, outro dirigente que te fala B. Então, juntando aí as duas perguntas dele, o que você acha? Essa cultura do vencer, se a gente deveria apontar primeiro para o dirigente, tentar mudar, e como fazer essa imagem do diretor que você falou? Será que isso mudaria em termos nacionais? Bom, Jefferson, obrigado a pergunta. E quem que é o outro? O nome, desculpa? Márcio. O Márcio. Muito pertinente. Eu acho que isso aí é a bombinha, né? O pavio para estourar todo o processo de resultado. Porque geralmente esse diretor é um pai de algum jogador, né? Que quer ver o filho jogar, e aí ou patrocinador, patrocinador. E eu só falo assim, eu comecei como técnico, no meu primeiro ano no COC,
e teve uma situação para tomar uma decisão muito difícil, que era a vinda do Edivar para trabalhar junto comigo. E eu não aceitei. Para vocês, eu posso falar que eu ganhava $10.000 na época. O dólar estava 1 por 1. Muita grana. Eu simplesmente declinei. Falei, não. Os caras falaram, você é louco, você está abrindo mão. Eu falei, eu nunca me vendi nada para ser jogador, muito menos como treinador. Meu primeiro ano, o Carlão sabe muito bem dessa decisão, compartilhou muito comigo, voltei para Franca, vendi um carro, fiquei com um carro, tirei meus alunos, meus filhos de uma escola, passei para outra e logo em seguida, 4 meses depois, tive a chance de ir para Tilibra, trabalhar 13 anos lá e dividir em 2 etapas. Então, eu acho que você não deve se sujeitar a nada. Se você tiver que acontecer na vida, é por você e não pelo diretor. Tá? Porque se você, com pequenos gestos, se vende, né? Você troca situações, você está ali porque confiaram em você, no seu trabalho. Então, ele tem que respeitar o seu trabalho, você tem que se impor. Eu sei que cada um tem uma personalidade, cada um acredita no seu trabalho de uma forma, mas se você começar a negociar, é igual jogador. Jogador é jogador, é igual filho. Ele te testa o tempo todo. No seu primeiro ano de carreira, no meu estágio que eu estou agora, lógico que devido às proporções, você tem que mostrar para ele o limite dele. É igual filho. Se você não mostrar para o diretor, se você não mostrar para o jogador, se você não mostrar para todo mundo que você acredita no seu trabalho, ninguém vai acreditar no seu trabalho. Você pode ficar desempregado momentaneamente, mas futuramente eles vão te respeitar. Né? Eu tive uma situação muito engraçada. Eu fui para final de um playoff na Venezuela, que o Carlão até dirigiu lá o Trotamundos. Né? E o dono do time, o Sogerman, ficava do outro lado da quadra. Né? E lá é uma loucura, uma bagunça. Vocês não imaginam o que é. O Carlão pode falar até muito, que conviveu mais tempo que eu lá. Eu, como técnico, fiquei lá praticamente 2, 3 semanas. E aí, no meio do jogo, o assistente veio para mim e falou assim, olha, para mudar para a zona. Falei, como assim? Falou, o Sogerman do lado de lá está falando para fazer 2, 3. E eu não fiz, eu continuei, né, individual. Falei, pô, estou preocupado com esse cara. Ele, dono do time, me manda embora, me dá meu dinheiro, eu vou embora. Se é isso que ele quer. Aí acabou o jogo e me chamou no escritório dele no ginásio e me falou, olha, ele não te falou? Eu falei, falou. E por que você não mudou? Eu falei, porque o senhor me contratou pelo meu trabalho, não para fazer o que o senhor gosta. Eu não sei, se o senhor quiser ser o técnico, o senhor dirigiria o time. Ele ficou puto da vida, mas falou, você foi o primeiro treinador que me falou isso. Né? Lógico que mais um jogo eu perdi e vim embora. Mas eu não abri mão do meu foco. Eu acho que eu estou há 22 anos no adulto justamente pela minha personalidade. Eu já vi muita gente declinar em função de concessões e falar dinheiro para minha família. Cara, dificuldades todos têm, todos podem passar mais ou menos, mas se tiver que acontecer e você quer que as pessoas acreditem em você, o primeiro que tem que acreditar em você é você mesmo. Perfeito, Guerra. Eu concordo com o que você está falando. Eu acho que valorização profissional começa com a gente. E eu tenho não tanto tempo de carreira quanto você, mas eu vi muito disso. Eu vi muitos dirigentes que às vezes não entendem de basquete, que não sabem o que estão falando, querem ditar o ritmo e aí atrapalhar muita gente pelo caminho. O Peri tem uma pergunta agora, Bruno Peri, lá do Rio de Janeiro. Só um adendo aqui, o Márcio que fez a pergunta anterior, o Márcio do Vizinhança de Brasília. E agora eu vou abrir aí, Peri, você consegue abrir o teu microfone? Abrir. Beleza. Fala aí, manda aí. Boa noite, Guerrinha. Boa noite. Peri, estou no Botafogo, hoje em dia no Sub-17, e você tem uma passagem muito marcante na minha carreira, quando eu era do Municipal em 2004, tem um jogo de adulto lá, Municipal e Campos. Eu estava dando treino antes do jogo, e quando eu acabei o treino, assim, você veio falar comigo, pô, garoto, eu tinha 21 anos na época, você está dando pick and roll no Sub-12, pensa se isso está certo. Aí, dali em diante, eu comecei a pensar nisso e mudei daí, assim, um cara que eu vi criança jogar na seleção brasileira, vindo falar comigo ali, técnico de ponta, isso me marcou muito.
daí em diante virei seu fã como técnico, como jogador também já fui. A minha pergunta é a seguinte: como é que é hoje a sua relação com o pessoal da base de Mogi? Se tem uma organização, se você é o head coach, se organiza o planejamento da base, ou tem alguém que faz essa função? Bom, a categoria de base de Mogi, ela sofreu muito nos últimos anos em função da parte financeira, né? Então, nós temos um trabalho que vem até os 15, 16 anos, que é feito no colégio, né? O Caio que faz esse trabalho, né? Até ele participa dos grupos, um excelente trabalho de formação lá. Joga as ligas regionais e, a partir daí, teve várias diferenças. Quando eu cheguei aqui, tinha o Sub-22, o Danilo de técnico, aí era o Alê, antes, aí tinha o Sub-17, cada ano foi tendo dificuldade, aí acabou a Liga Nacional, acabou por função de idade, limitou a 19, nós perdemos um trabalho, que o Danilo já estava chegando a disputar o título paulista com o Palmeiras, e sempre foi assim, apesar de revelar valores aqui em Mogi, né? O último foi o Vitinho, alguns jogadores para o adulto agora, mas não é feito um trabalho sistematicamente de idade para idade. O Guilherme Filipim está entrando esse ano, né? Final da temporada, começo dessa, e junto com o Alê e junto com o adulto é tudo integrado. É tudo mesmo filosofia, o mesmo conceito. Lógico que eu mudo muito os movimentos em função das diferenças de jogador que você tem e os jogadores que vão machucando, né? Nós tivemos um ano que, taticamente, a gente jogava em cima do JP e do Chamel. Esse ano, como nós não temos um 5 dominante, nós passamos a fazer outro tipo de jogo. Então, isso daí, às vezes, na base, não quero fazer os mesmos movimentos, mas o que eu falo para o Guilherme, eu falo para o Alê, para o Danilo, a gente tem que trabalhar em termos de conceito, espaçamento, o que puder repetir, principalmente os jogadores, né, que já treinam. Esse ano nós começamos com 8 meninos do Sub-17, auxiliando no treinamento do adulto no Paulista, e todos assistem, participam do treino quase, né? Agora está chegando um novo time, parou por causa do corona aí, o Guilherme e o Alê fizeram uma pré-seleção de meninos que vieram do Rio, vieram do interior, vieram de outros lugares, veio o Felipe da Espanha, justamente para fazer esse trabalho e entrar no adulto, né? Então é bem integrado, eu acho, assim, dentro do possível, financeiramente, que a gente vem sofrendo muito nos últimos anos. Obrigado. Um abraço a você. Valeu, obrigado. Eu vou seguir aqui. Algumas pessoas estão com problemas no microfone e me pediram para fazer a pergunta para elas. Então, eu vou com uma pergunta aqui do Lucas Carvalho. Lucas, depois coloca no chat ali de onde você trabalha. Ele está falando sobre o trabalho de base, a visibilidade dos campeonatos de base, como que a gente hoje enxerga, no caso a gente, mas você, como que você enxerga os campeonatos de base, como que a gente poderia ter uma estrutura melhor para as equipes de base, para os atletas de base aparecerem. A pergunta dele está bem aberta, mas é justamente sobre a dificuldade que alguns atletas têm de aparecer, que eu acho que é uma pergunta nova. A gente geralmente fala do treinador, mas tem muito atleta jogando em muito lugar que não tem a possibilidade de ir para um centro maior ou de ir para um local onde ele possa se desenvolver. E aí ele fala sobre esses torneios, muita gente organiza torneios em diferentes lugares. Qual é a tua visão sobre isso, para que a gente possa ver mais jogadores de qualidade? Ele está dizendo que ele é de Porto Ferreira. Eu não sei qual estado é esse. Porto Ferreira, interior de São Paulo. São Paulo. Desculpa a minha ignorância geográfica. Porto Ferreira, né? Anguera ali, ó, caminho para Franca. Passamos muito ali já, né? Bom, é muito ampla a pergunta dele. No sentido de participar de um adulto, eu fiquei meio perdido nessa pergunta, Bruno, desculpa. Eu acho que é mais durante o caminho da base ao adulto, que muitos atletas se perdem, param de jogar, porque... A gente sabe que é um triângulo, né? A base, a escolinha, se cada um aqui deve ter sido jogador de formação, iniciou e não conseguiu, uns pararam no mirim, outros no infantil, outro no adulto, outro seguiu mais adiante.
né? Acho que todos praticamente aqui tiveram iniciação. Eu conheci dois treinadores que não jogaram basquete. O Ari Vidal, fala que nunca jogou, e o Medalha também. Mas a maioria joga basquete, né? Então, a gente sabe que, se a gente for lembrar, cada um com a sua história, lá na base tinha o quê? 100, 50, 200 na escolinha, e cada ano vai o funil, né? Vai diminuindo até chegar lá. Quantos tem no adulto, quem chegou a ser jogador aí, adulto? Quantos que tinham da sua escolinha? 1, 2, nenhum? Então, isso faz parte de um processo que vai diminuindo, né? Isso é no mundo inteiro é assim. Muitos, né? Vamos citar o caso de Franca. Na escolinha, nós chegamos a ter 500 alunos numa temporada, onde que 250 era do projeto Adote um Talento, menino carente, e os outros pagavam, os meninos carentes eram as indústrias que pagavam, e muitos viraram técnicos, viraram jogadores de base, né? Nós temos o Jonathan, que está em Franca aí, que eu lembrei agora, porque jogava junto com meu filho, um dos meus filhos. Então, a gente vê que nem todos viram treinador principal, mas participa dessa estrutura, né? Em Franca, muitos participam, como às vezes vira médico, ajuda o time, às vezes é patrocinador, às vezes é diretor, às vezes é corneteiro, como em todo lugar tem. Então, isso faz parte na formação e nem todos, às vezes, chegam à frente, né? Nós temos aí perto de Porto Ferreira, Descalvado, que é um celeiro de... eu acho que é a menor cidade com o maior número de jogadores de seleção brasileira, né? A família do Cadu Guimarães. O Descalvado, a Maria Helena, a mãe a Cida, o Cadu, tudo seleção brasileira e Olimpíadas. Fala, Bruno. Deixa eu só complementar, porque ele colocou aqui um complemento da pergunta. Ele falou assim, ele diz mais em relação às estruturas de campeonato de base. E aí eu vou apimentar no seguinte sentido. A parte da minha formação como treinador é aqui nos Estados Unidos. Foi durante um tempo e ainda é aqui nos Estados Unidos. E aí eu vejo que a quantidade de torneios que são organizados, a quantidade de ligas regionais que existem é infinitamente maior do que é no Brasil. Eu acho que a pergunta dele é mais assim, no sentido de dar a oportunidade de treinadores verem esses atletas aparecerem num cenário melhor. Como é que você vê essa estrutura de base e como que ela poderia ser melhor? A estrutura de base é o reflexo do Brasil, né? Pobre. Se a gente for ver o nosso projeto educacional é pobre. Não tem nada. Só isso aí, os Estados Unidos já está 1000 anos na nossa frente. Tira as universidades, high school, os colleges dos Estados Unidos. Vai fazer basquete na raça como é feita no Brasil. Isso aí já muda tudo, né? Em termos de estrutura, de como você faz para ferir. Aí você tem para apresentar o programa, né? O jogador, ele viaja, você tem dinheiro. Nós estamos falando de uma equipe igual Mogi, NBB. Nós não temos dinheiro para trazer aqui e nem lugar para receber jogadores de fora para trabalhar na base, né? Nós estamos engateando nisso. Você imagina, uma equipe que disputa a Liga das Américas, uma equipe que está aí entre os 4 melhores do Brasil há muitos anos, sempre entre as melhores, competitiva, e não tem dinheiro. O problema do Brasil é dinheiro. Eu acho que trabalho, conhecimento, nós temos muito. Falta melhorar esse lado administrativo. E agora vai ser pior ainda, né, com essa crise financeira nossa. Mas eu acho que, dentro das limitações, o Brasil faz excelentes trabalhos em vários lugares. Entendi. Eu vou começar aqui, vou fazer mais uma pergunta que me mandaram no chat e depois dessa eu vou liberar para o Toca. Toca, só um minutinho aí. Tem uma pergunta do Bird. O Bird pergunta o seguinte, ainda sobre o que a gente começou conversando lá, você acha que na evolução do basquete e a cultura do esporte na base, houve evolução ou uma involução em termos de produzir atletas, em termos de desenvolver o jogo? Né? Porque eu acho que foi isso que a gente começou a falar. A tua experiência, a tua vivência aí de tantos anos de basquete e a formação de base. Acho que o basquete está evoluindo, a gente está estagnado, ou de repente caiu o nível? Olha, é difícil você mensurar rapidamente, não é estatística, né? Mas, assim, eu acho que a metodologia hoje, o nível de conhecimento das pessoas que trabalham,
as ferramentas que nós temos hoje são bem melhores que antigamente, né? Antigamente era muito mais limitado. Eu vou dar exemplo meu. Eu não tive professor de iniciação de basquete. Eu aprendi no Clube dos Bagres, o Carlão sabia muito bem, um passava e ensinava bandeira do lado esquerdo, outro passava e ensinava isso, outro eu ficava vendo o treino do adulto que eu morava próximo, entrava de vez em quando em alguns treinamentos, fazia muito 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3. Fomos aprendendo assim, de uma forma bem diversificada, sem metodologia. E eu virei jogador de olímpico, né? A gente vê hoje que existe, não de forma aleatória, como era antigamente, mas muito mais organizado hoje, só que às vezes não sai talentos como saíram antigamente, né? Antigamente, eu acho que tinha mais tempo fora da quadra, a gente só vivia para o basquete, para o esporte, para brincar. Hoje tem muito mais coisas socialmente para falar. Na minha época não tinha shopping, não tinha internet, não tinha nem TV direito. Qual que era o meu caminho? Ir para o clube, com os amigos, rachar, né? A escola, rachar no intervalo. Então, acho que o número de opções que nós temos hoje para as crianças, para os jovens, diminui o esporte, o basquete, no nosso caso, deles, né? Então, a gente jogava mais, praticava mais, tinha mais malícia. Por mais que fosse mais solto, mais vira-lata, né? A gente tinha mais o jogo, tecnicamente, nas mãos. Hoje, a gente vê que o jogador ele é muito deficiente disso, tem pouca malícia e ele quer fazer coisas que nem a NBA faz, e não que o vizinho faz. É difícil, né? Ser o potencial físico de lá. Só identificando o Bird, que está como Bird ali no perfil. O Marquinhos me deu informação aqui, que é o Haroldo de Itaí. Tá? E o que você está falando agora, Guerra, para complementar, é muito importante. Existe uma discussão muito grande, aqui nos Estados Unidos, inclusive, sobre as competições, que a gente ouve muitas pessoas falarem sobre não é importante se vencer agora. Isso se confunde com a competitividade de cada menino, de cada menina. É diferente o foco do treinador não ser somente na vitória e o foco do atleta, que tem que entrar toda hora na quadra querendo vencer. Eu acho que isso é uma discussão que a gente pode levar depois. Eu vou deixar o Toca agora. Toca, você consegue liberar o teu microfone aí? Se você quiser, eu faço por aqui. Já foi. Boa noite a todos. Sou Toca, sou treinador do Palmeiras nas categorias sub-14 e sub-16. Primeiro é uma honra estar falando com o Guerrinha aí. Eu queria entrar um pouquinho na questão de jogo. A minha dúvida é com relação à pré-temporada. Quando entra na pré-temporada, tu já passa todos os movimentos que tu vai trabalhar durante a temporada ou tu vai progressivamente colocando uma jogada, um sistema aos poucos? Obrigado. Olha, bom, Toca, boa pergunta, excelente, muito bom. Eu costumo trabalhar, cada temporada é uma situação. Esse ano nós tivemos 3 semanas e já tivemos jogo. Mas hoje os jogadores já vêm bem fisicamente, eles se cuidam, né? Independente, não chega mais ninguém. Há 10 anos atrás chegava cara 20 quilos acima, 10 quilos acima, até na seleção brasileira. Hoje não, os jogadores já chegam treinados, outros aproveitam as férias até para fazer reciclagem em outros lugares, no caso do adulto eu estou falando, né? Vai nos Estados Unidos, volta, faz clínicas, chegam bem treinados. E todos os clubes, NBB, trabalham bem adiantado, assim, não diria no mesmo padrão, mas todos trabalham bem atualizados e, por exemplo, nós recebemos vários jogadores de outras equipes que chegaram já com conceitos de basquetebol que a gente já trabalhava. Então, isso é muito legal. Não é, por exemplo, ver um jogador de Franca, ou um jogador de Bauru, um jogador de Flamengo, chega aqui e fala, nossa, o cara está falando grego. Não, eles já chegam aqui sabendo cada situação de conceito. Então, os técnicos do NBB trabalham muito legal hoje, né? Independente do nível de equipe financeiramente e de resultados, né? Qualquer equipe hoje que você pega, vamos falar do Ceará, que está com grandes dificuldades lá, financeira. Eles têm conceito na defesa, variação de defesa, sistema de jogo de ataque, sabe usar bem os conceitos.
Então, isso nos ajuda muito na pré-temporada. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar no primeiro, segundo mês, sistemas. Eu trabalho muito conceitos de rotação, espaçamento, mas muito, tanto no ataque como na defesa, né? E aos poucos eu vou incluindo de acordo com os jogadores que eu tenho, né? Então, voltando aqui, dando exemplos, para ficar mais fácil. Quando eu tinha o JP, o nosso jogo foi totalmente para dentro do garrafão para começar por lá, pela qualidade dele, né? Esse ano, nós já fizemos totalmente diferente. Então, parece que os movimentos são mesmos, né? Porque todos têm... se a gente fosse estar fazendo a vitamina, todos têm maçã, banana, pera, né? O leite, todas as frutas. Por quê? Você trabalha no ataque sequencial, bloqueio direto, bloqueio indireto, bloqueio central, em diagonal, entrada shuffle, saída flex, tem 300 mil sistemas, e o CLA, que a gente poderia ficar aqui discutindo. Mas eu gosto muito de dar essa liberdade, não sou de ficar brigando muito com o jogador quando ele está chegando, porque eu vou brigar muito para frente, né? É só ele respeitar tomada de decisão. Eu acho que é a grande dificuldade que a gente encontra, porque o jogador ele começa a ter liberdade, né? Eu acho que esse foi o problema do tal Júlio aí, que pode falar até com mais propriedade que eu sobre o triângulo, né? Que trabalhou muito com o Marcel, eles trabalharam muito, o Chuí também trabalhou muito tempo o triângulo. Você dá, às vezes, muita liberdade, o jogador se acha o Michael Jordan. Não, e eu não sou de cortar a liberdade. Eu só incentivo qualquer jogador do meu time a arremessar, né? Até pelo trauma que eu tinha em Franca, que não podia arremessar muito. Em Franca é só o arremessador. Na minha época, você não podia chegar a fazer drible parado de jump, tinha que acertar, não você saía. Então, eu dou liberdade. Você vê, o jogador mais ofensivo do meu time é o Luquinha, o terceiro armador do time, né? Quando chega aqui para jogar comigo, é o Danilo. Se você não colocar arremesso no teu jogo, no Brasil não joga. Não joga. Joga meia boca. Você quer? Vou pegar a bola para você, vou te dar o sistema de treinamento mental de arremesso, estamos juntos, mas tem que chutar 500 bolas competitiva por jogo. Então, assim, a minha pré-temporada ela é muito ampla e até aproveito aqui, viu, Bruno? O meu treino sempre aberto, sempre convidei, e quem quiser vir assistir, Júlio, se eu estiver aqui ou em outro lugar, onde eu estiver, meus treinos são abertos, pode vir assistir, que é muito legal. E durante a temporada, de acordo com a necessidade que você está precisando, você vai inserindo, né? Meu time está precisando trabalhar mais a sequência do passe. Então, eu tenho alguns conceitos, alguns sistemas para trabalhar mais o número de passe extra. Quando o time está precisando sair mais rápido, jogar mais agressivo, você coloca mais outra coisa. Eu não tenho meu sistema de jogo, não é engessado. Ele é bem agressivo. E defesa, não abro mão de algumas coisas. Obrigado. Então, Toca, só vou te passar um recado do Marquinhos. Marquinhos falou que você vai ser demitido se você está usando a camisa do São Paulo. Não, é de Cuba. É de Cuba. Marquinhos mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, mandou falar contigo. Cuba, tem... Tá, eu vou passar aqui, vou continuar aqui. O Carlão pediu para falar. Carlão? Seja breve, Carlão. Libera o teu... Opa, tá me ouvindo? É difícil ser breve, porque lá no começo eu queria fazer pergunta, fazer comentário, só fazer alguns comentários. Só primeiro sobre o lance de tempos modernos e tudo. Então hoje tem várias circunstâncias que no mundo inteiro tem, principalmente pais, diretores, essa coisa toda. Até eu mesmo, depois de 40 anos, fui muito questionado esse ano na empresa, lá o pessoal me questionou, que pai reclamou, que se eu continuasse não seria e tal. E a nossa experiência lá em Franca, quando nós montamos a associação de pais, que os pais queriam mandar, todo mundo acabou saindo, né? Porque lógico. Aí eu na primeira reunião de pais, eu falei, né, expliquei, falei para os pais tudo que foi comentado, que eu fui cobrado. Inclusive perguntaram: bom, mas você quer continuar assim? Eu falei assim: do jeito que vocês estão falando, vocês é que tem que saber se querem que eu continue ou não, porque eu não tenho esse apego, eu não tenho. Eu trabalho por uma causa, por aquilo que eu acredito, eu tenho convicção do que eu falo. E a primeira coisa que eu falei para os pais é o seguinte: faz 43 anos
E eu nunca trabalhei para deixar pai feliz e não vai ser agora que eu vou trabalhar. Então, já vou avisando antes, porque nunca vai ter um pai feliz totalmente. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo, estamos falando da formação, são várias as circunstâncias, vários os problemas. Hoje, o déficit de atenção no espaço de uma quadra de basquete está um pouco complicado. O que nós temos que mudar, quando a gente fala de resultado, eu acho que a gente precisa primeiro saber qual é o resultado que nós queremos. Porque categoria de base é amor, é paixão, é formação. Profissional é resultado, é 40 minutos, é campeonato, é troféu. E todos nós aqui na base trabalhamos por amor, porque a gente não ganha muito, não é valorizado. Só que nós queremos o resultado de profissional, nós queremos o resultado para dezembro. E é isso que nós temos que mudar, e é isso que nós temos que mudar. Nós temos que formar uma cultura, nós temos que ter muito mais praticantes, nós temos que ter uma série de coisas que cada dia a gente deveria discutir um tema, desde dirigente, de pai, de forma de trabalhar, essa coisa toda. Só para fazer um comentário em cima de coisas que você falou, e que a gente já viveu junto isso há muito tempo, e a gente não dava espaço para pai, nunca demos, muito menos para diretor. Você comentou sobre a Venezuela, aconteceu a mesma coisa comigo. Eu saí três jogos antes de terminar a temporada, deixei de ganhar dinheiro, porque o Dom Germán Blanco chegava e falava assim, eu quero que você coloque esse jogador. Até parece, na hora do jogo, queria que eu colocasse. Eu não colocava. E no final, ele vinha me perguntar, pessoal... A gente não escuta nenhum assistente, vai escutar o diretor. Entendeu? Então era complicado por isso. É isso que você falou que eu acho que é mais importante. Primeiro, a gente ter convicção da nossa qualidade. Segundo, o que nós queremos, como nós vamos fazer, e eu acho que isso não é uma coisa difícil de se conquistar. E depende muito de nós, só de nós. Né? Isso aqui é uma iniciativa fantástica. Né? A gente tem que fazer isso 2, 3 vezes por semana, agora que nós estamos nesse isolamento. Temos que colocar temas diferentes, debater para saber realmente qual é o processo e quanto tempo vai durar o processo para se formar um jogador. Porque, na verdade, hoje, se eu e você sabemos de um termo que a gente usava, não sei como é que esse termo é usado hoje. Se alguém aqui sabe o que é jump falso, provavelmente 60%, 70% não vai saber o que é. Jump falso é uma leitura de jogo que eu não vejo no basquete brasileiro há mais de 30 anos. Era o comentário que eu tinha que fazer. Não era muito uma pergunta. Legal. O jump falso é o contrário que o Oscar fazia, né? Ele nunca fazia falso, sempre pro sexto. Bom, Carlão, é muito legal, por isso que o Bruno até pode completar depois. A gente conversou muito, ele e o Marquinhos, e a ideia, eu falei, cara, o Bruno mesmo falou, situações de treinamento, de pick and roll, de como marcar aqui, como fazer isso. A gente tem na internet 300 mil opções, programas, treinamento. A gente está aberto aqui, qualquer um que você for treinar, ver, você vai analisar. Eu acho que esse tipo de conversa, né, de tomadas de decisão do treinador, né, a gente cobra tanto do jogador ter aquela leitura, tomar decisão, e às vezes nós, né, não temos essa confiança, essa liberdade, esse foco na sua carreira. Né? E é muito importante isso que você falou. Qual que é o grande objetivo? É formação de jogadores. Eu brigo com todo lugar que eu passo sobre isso. Porque o técnico quer ser campeão da base. Eu falo, cara, você tem que formar jogador para o adulto. Não preocupe em ganhar jogo, não. O importante é você revelar o jogador para o adulto. Né? O adulto é o mercado de trabalho. É você sair da universidade, que fez a universidade, medicina, e você vai para o hospital, você vai para os pronto-socorros, vai para a emergência. Né? Então, tem que preparar da melhor forma possível no que você acredita. Não existe a verdade, né, repetitiva aqui, verdadeira, que você falar, esse jeito é o certo de trabalhar. Todo jeito de trabalhar é certo, todo caminho, né, te leva a Deus, toda religião te leva a Deus. A minha é boa para mim. E cada um tem a sua religião, cada um
leva o seu caminho. Então, o importante é acreditar no teu trabalho, capacitar, ter confiança e, principalmente, né? Eu uso muito essas metáforas, né? Não sei se é de tanto conviver com o Lula, e meu jeito também. É igual cachorro. Você chegou perto de cachorro, se você tiver medo, ele te avança, cara. E o jogador sabe quando o técnico é inseguro, o diretor sabe quando o técnico é inseguro, quando ele começa com papinho e vai para lá e vai para cá. Você tem que mostrar que você foi contratado para prestar seu serviço, para prestar os seus conhecimentos. Lógico, nós não somos dono de tudo. Está aberto. Eu, no meu time, até o jogador tem a opção de dar a opinião dele, mas a decisão é minha, entendeu? A gente tem dinâmicas de trabalho muito interessantes, né? O jogador pode chegar e me falar que o que eu estou errado ele argumentar. Eu, por exemplo, poucos sabem, mas eu saí de Bauru justamente por isso. Eu fui convocado por um conselho, cara, totalmente desatualizado de basquete, questionando o meu trabalho, que saiu do zero e fomos disputar o título com o Real Madrid no Mundial e jogar na NBA. Qual é a capacidade de um diretor questionar o meu treinamento? Questionar o meu sistema de jogo? Tem todo o direito. Só que é o seguinte, você quer falar como torcedor ou você quer falar como profissional? Como profissional, eu tenho estatística, eu tenho edição, eu tenho várias coisas para argumentar. O que você tem na mão para argumentar? Então, aí, você coloca em xeque o cara. Você tem todo um material para argumentar o porquê que você está fazendo certas tomadas de decisão. Agora, lógico que a gente erra, a gente acerta, né? nessa carreira nossa. Mas é importante essa tomada de decisão. Desculpa, eu vou fazer uma observação sobre isso que você está falando, contando uma história breve. O meu melhor ano como treinador, na minha opinião, foi um ano que eu perdi 3 das minhas principais jogadoras para um time rival no Rio de Janeiro. E eu sabia que a chance de eu ganhar o título naquele ano ia ser muito difícil. Naquele ano foi o ano que eu trabalhei mais as minhas jogadoras, da melhor jogadora a 10ª do banco. E aí, não ganhei o campeonato, mas profissionalmente, pessoalmente, eu sei que aquele foi o melhor ano que eu tive em termos de formação de atleta. Te falando do exemplo meu, desse ano. Perdi a base da equipe totalmente, fiquei só com o Gruber, né? No início da temporada, totalmente refeito o time, né? E é o ano que eu estou sendo mais elogiado, com o time mais limitado. E jamais, muito difícil, o meu time ser campeão. Provavelmente 5º, provavelmente 8º, não sei qual a colocação, se a gente terminou em NBB, mas o que nós passamos, a gente deixou uma mensagem. O time de Mogi esse ano, de forma de resiliência, de nunca desistir. Nós não fomos o melhor time, mas nós somos um time muito respeitado, admirado a temporada inteira, né? Por vocês mesmos, a maioria aí que assiste tem esse sentimento. Para mim, é muito mais importante eu ser respeitado do que ser campeão, me vendendo a minha alma. Eu já vi vários treinadores vendendo a alma para ser campeão. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu vou rodar aqui o assunto. O Lucas Carvalho deixou uma pergunta aqui no chat. Ele pergunta assim: como se define um conceito para a sua equipe? Você trabalha exatamente com o que você gosta ou você estuda a sua equipe, se encaixa e vê o que se encaixa naquele plantel? Eu acho que você já respondeu isso, mas só dá uma pincelada de novo. As duas coisas, né? Não adianta você querer fazer um camarão se você não tem um camarão, né? Então, eu acho que primeiro você tem que ver a equipe que você tem, o perfil dos jogadores que você tem e você ter o discernimento, a capacidade de colocar seu conhecimento para o time funcionar. Nem todo ano você pode ter um time do jeito que você gostaria que tivesse, né? Às vezes você tem um time atlético, taticamente muito bom, mas não é um time que tem a química, né? Às vezes o time tem química, mas não tem físico. E aí que está o desafio de você. Esse ano teve momentos no campeonato, no início do NBB, que eu fiz sistema de jogo para o time descansar no ataque, para você ter uma ideia. Que a gente não tinha reposição. Eu não tinha pivô. Era o André de pivô, 4, que joga muito bem taticamente, o André Góes, e o Gruber de 5.
E não tinha nem o Paranhos foi para o Mundial. O Jay tinha machucado. Então, o meu time, eu tive que fazer taticamente aquele momento, várias situações de defesa e ataque, e falava para eles, nós vamos descansar no ataque dando passe extra, trabalhando, né? Descansar 24 segundos, né? Não é 24. Então, você vê... Já que você falou sobre alguns jogadores aí, já vou emendar na pergunta do João Vitor Freitas, que é de Londrina. Ele pergunta o seguinte, ele fala o seguinte, a última temporada o Guerrinha trabalhou com um pivô dominante e nessa temporada não teve. Ele tem alguma preferência por jogar com cara dominante ou não? É pela circunstância ou preferência sua? Não, preferência não. A circunstância de orçamento. Lógico que eu gostaria de ter ficado com o JP. Por que não? Além de dentro e fora da quadra. Aliás, eu já conversei com ele. Ele está super bem lá na França, a família bem. A gente é um profissional de uma qualidade dentro e fora da quadra impressionante, né? Você vê, o ano retrasado, o meu pivô praticamente era o Tairone, né? E o Fabrício, porque o Caio machucou muito, o Caio Torres. Então, praticamente não tinha. Era outro sistema de jogo que nós ganhamos do Flamengo, né? Tiramos o Flamengo do playoff. O grande jogo, o pivô meu era o Tairone, que é um 4-3. Né? Aí, no outro ano, nós perdemos o Tairone, perdemos o Jimmy, perdemos o Caio, perdemos esse. Aí, nós tivemos o JP. Mudamos o sistema de jogo. Então, você tem que saber o que você tem na mão. Não adianta querer que o JP jogue igual o Tairone e querer que o Tairone jogue o tempo todo, né? No time do Bauru, aconteceu uma situação tática muito interessante que eu fui muito questionado. Como o Ari Vidal foi questionado na época que o time chutava muito de 3, né? O Rafael Hetzheimer, quando a gente trouxe, ele é um excelente arremessador. Joga bem de costas, mas ele é um excelente arremessador. Então, a gente atraiu os 5 para fora e eu aproveitava para jogar com o Alex no poste baixo. O Alex é muito mais dominante 1 contra 1 e ia levar muito mais vantagem que o Rafael. E o Rafael fora era melhor que o Alex. Por que não? Então, lá ele fala assim, pivô não joga de pivô? Depende, cara. Isso não existe regra para isso. E a gente tinha situações para o Robert Day sair no bloqueio direto. Então, você ia colocando cada situação, você usando as ferramentas que você tinha na mão, né? Então, cada época é uma época. Tem uma época que você olha para o banco e não tem... Dá vontade de pôr o Cadu no jogo, né? Um exemplo. Mas faz parte. Tá. Vou rodar aqui. Ricardo, você me mandou uma pergunta no privado. Não sei se o Ricardo ainda está online. Sim, sim. Vou deixar. Acho que é melhor você fazer aqui a pergunta. Obrigado. Guerrinha, realmente você fez um trabalho, está fazendo, né? Um trabalho fantástico com essa equipe, eu já te falei pessoalmente. Verdade. E você respondeu muito bem que nós, treinadores, temos que nos adaptar com o que a gente tem, né? Arar com o gado que tem. Né? E você fez um trabalho muito bacana. E dentro do sistema que você jogou, muito aberto, muita tomada de decisão, a minha pergunta é o seguinte, durante as suas sessões de treino, você realiza os exercícios de tomada de decisão? E eu acredito que sim. E como é a aceitação dos seus atletas quando são exercícios de tomada de decisão? Bom, não sou eu, hein, Ricardo? Cognitivo, você... né? Trabalho cognitivo. Exato. Você fez um excelente trabalho. Não classificou para o playoff, mas sua equipe foi valente, sua equipe, com todas as dificuldades administrativas que a gente sabe que teve, né? Brigou e poderia até estar aí no playoff. Parabéns pelo seu trabalho também, que foi muito difícil sempre jogar contra o Brasil esse ano. Bom, em relação a esse trabalho, eu dou liberdade, mas sempre estou com os caras. Eu fico praticamente dentro da quadra como jogador. Chutou fora de hora, sou chato demais, cara. Eu deixo o treino correr, mas eu cobro demais o arremesso forçado. Cobro demais quando não arremessa, na hora que tem que arremessar. Na hora que tem que passar, eu cobro. Então, isso aí é um trabalho cognitivo já que você já vai fazendo. Lógico que tem educativo, tem exercício. Falei na pré-temporada, a gente faz exaustivamente os aquecimentos, os trabalhos de shell drill, tudo em função de espaçamento, rotação, repetição, né? E a gente vai encaixando. Por exemplo, eu tive a grata
satisfação de estar jogando com o André Góes esse ano, que eu acho que é um jogador, na minha opinião, um jogador mais inteligente do NBB. Por quê? Não desprezando os demais. Porque com a limitação dele, de todas as formas, o que ele consegue produzir, mentalmente ele é muito forte e ele consegue ajudar você em todas as partes. Ele não é um ótimo defensor e ele, taticamente, ele ajuda demais. É o cara que mais recupera a bola, é o cara que mais faz dobra, é o cara que mais conversa na defesa, é o cara que dá mais passe, é o cara que ajuda o armador, é o cara que ajuda o cara para decidir, joga poste baixo, ele conversa com o time o tempo todo, né? O Fúvio, eu não preciso nem começar a falar do Fúvio aqui, que o Carlão vai chorar aí, né? Porque é tanto bom que a qualidade que o Fúvio tem, que estava adormecido nesses últimos anos por falta de confiança no jogo dele, né? Chegou aqui, eu falei, passe eu sei que você tem, vamos pôr arremesso no seu jogo. No jogo contra o Paulistano, ele chutou 10-8 dos 3. Quanto que você lembra o Fúvio chutando assim? O Alexei chegou aqui, falando em tomar decisão, ele começou a falar assim, sai, entra, Luquinha, chuta lá, mostra para o Alexei o que ele tem que fazer. Ah, não, porque eu falei, você acha isso em Franca, aqui é outra coisa. Aqui você tem que arremessar, você tem que treinar e vai arremessar e ganhar confiança. O jogador tem que ter confiança, ele tem que sentir que o técnico acredita nele. Isso é importantíssimo. Não adianta a gente querer mostrar a nossa capacidade de ser superior ao jogador. Você está ali para ajudá-lo, é como um pai, é um porto, né? E o jogador, você cobrar, no bom sentido, elogiar e todo o tempo você criar condições para ele, desenvolver as qualidades dele. Então, Guerrinha, eu gostei muito da tomada de decisão dos seus atletas, né? Quando tinha que dar um backdoor, então estavam jogando como música e isso foi muito legal e eu tenho certeza que tem a sua mão aí nos trabalhos durante os treinamentos. E aproveitando, falando que o jogador de base, foi feita uma pergunta aí, quando chegar no adulto, eu acho que ele tem que chegar com essa leitura e essa tomada de decisão, facilita muito o nosso trabalho. Aí a gente pode fazer. Obrigado, parabéns aí pelo bate-papo. E me ajudou muito, viu? Os jogadores chegaram aqui, não é só eu coloquei meu estilo, coloquei meu conhecimento, minha experiência, não. A vinda deles, com o perfil deles, já trabalhado em outros clubes, me ajudou demais a atravessar as dificuldades que nós tivemos esse ano. E é isso que pode vir os atletas da base. Uma inteligência melhor, uma tomada de decisão melhor, aproveitando aí essa moral que você deu. Isso, o time jogando com autoestima lá em cima, é muito bom. Nós tentamos um pouco aqui, e eu vou dar um exemplo do Arthur Belchior, que foi o cara mais regular da temporada. Eu, guardando as proporções, falei para ele que ele tinha que ser o meu Oscar Schmidt. E realmente ele foi muito eficiente. E eu acho que essa autoestima que você deu no seu time também fez a diferença. Obrigado, gente. Olha, eu vou dar um depoimento aqui que eu admiro muito os técnicos cariocas, a escola carioca, de dar esse lado de confiança. A gente vê o Bial, né? Faz tanto isso, o Ari fazia isso, o Miguel, tantos treinadores, né? O Bonfim, que era mais uma linha dura. Eu vou ficar falando vários aqui, agora tem o Léo, né? Que é de origem mesmo do Rio. Vocês têm um lado que é diferente. Nós, paulistanos, nós queremos cobrar. Quando eu trabalhei em Campos, eu aprendi muito o jeito do carioca, o lado humano, né? Que eu acho que essa valorização passar essa confiança aí. Então, eu aprendi muito com esse lado dos cariocas aí para o meu trabalho, porque eu vinha de uma escola que era muito rígida, né? O Carlão sabe disso, né? Eu acho que uma das grandes coisas que eu aprendi muito foi uma resposta do Carlão. Ele vai lembrar bem disso. Eu jogava, eu falava, Carlão, por que você não está com confiança? Por que você não faz isso? Você falou, para você joga para acertar. Eu jogo para não errar. Né? O Carlão pode até falar mais disso aí, se ele estiver no grupo ainda. E eu aprendi mais uma coisa que eu trago hoje para o meu lado técnico. Nós temos que passar para o jogador para ele jogar para acertar. No momento que o jogador joga para não errar, com medo de punição, né? Pode ter cobrança.
mas aí ele perde toda a confiança, aí não tem conceito, não tem tática, não tem mais nada. Perde a química, o jogador e o time. Perfeito, obrigado. Vou seguir aqui, então. O Carlos Alberto colocou uma pergunta no chat. Ele falou, Léo, gostaria de fazer uma pergunta então é a vez dele agora. Gostaria que o Guerrinha comentasse a respeito da temporada na qual o JP Batista foi MVP, como ele usava o JP nos seus conceitos e sistemas de ataque, visto que ele é um jogador, um 5 dominante, puxado no basquete cada vez mais espaçado, como ele lidava com o pivô com as características do JP. Então, você vê, né? Eu falei para o JP, falei, você foi o mais importante, porque nesse momento você ter sido MVP e foi o jogador atração do campeonato, numa posição que já estava sendo considerada acabada. O pivô 5, pesado, né? Que joga só de costa para o cesto. No mundo inteiro falou que não ia ter mais pivô. E naquela temporada, até na temporada anterior, meu time não tinha pivô, né? Teve no primeiro ano onde o Caio jogou muito, nós somos campeões. Depois o Caio machucou muito e nós jogamos praticamente 5 aberto, né? O small ball, que todo mundo gosta de falar aí, né? Que é moderno, que é gostoso de ver, mas você tem que ter as situações do poste baixo, independente quem seja. Eu dei um exemplo aqui, não precisa ser o Rafael, pode ser o Alex, pode ser Nós temos chegado a sistemas de jogo nosso que o Fúvio ou o Alexei chega no primeiro passo de transição, ele é o poste baixo. E logo em seguida os outros não ficar parado recebendo bloqueios, uma sequência de bloqueios, sequência de passe. Então o JP, a gente começava por ele. Se não tinha ele na quadra ainda de ataque, a gente tinha um jeito de jogar, né? Os conceitos de rotação. Ele chegando, a bola tinha que ir nele. E a partir dele a gente começava tudo, as ações, os outros 4. Principalmente jogar sem bola, independente quem seja o homem poste baixo. Tá, eu vou seguir aqui. Mais uma pergunta do Denis Tavares, ele do Pará, que está falando aqui, falando de base e depois fazendo essa transição para o adulto. Qual o sistema para jogar sem aquela formação precoce do jogador na base? E quanto tempo que você acha que você gastaria, ou em qual momento, para especializar aquele jogador para o adulto? Então, a pergunta é assim, sistema para jogar aquele jogador sem a formação precoce, sem a especialização precoce, e qual é o momento para especializar ele para o adulto? Foi isso que eu entendi da pergunta. Bom, eu acho que nós temos um exemplo aqui, o Carlão, que foi o pivô na base mais dominante que eu vi, né? Cestinha, aliás, ele chegou no adulto jogando de pivô, com 1,92 m, se não me engano, 1,90 m. E logo em seguida ele teve que ir para a lateral, foi ficando descaracterizado, nunca te jogar de frente para o cesto, né? É uma das coisas dos nossos aprendizados, né, Carlão? E eu, como sempre fui o baixinho, sempre joguei de frente para o cesto, segui carreira, né? Porque eu não tive dificuldade no adulto, porque eu já estava na minha posição. Eu fui crescendo, automaticamente fui evoluindo. Então, a primeira coisa é não definir posição. Você ter espaçamento e situações. Todo mundo pode jogar de poste baixo, todo mundo tem que saber passar, todo mundo tem que saber driblar para a direita, para a esquerda. Trabalho de fundamento, de drible. Lógico que você pode ter um jogador, igual foi o Caio Torres, na base, que é dominante. Mas o Caio é um dos melhores passadores que eu vi, um dos melhores arremessadores que eu vi, jogador. Só que ele não tinha um físico, né, que um jogador de NBA tem. Porque se ele tem físico, né, se ele tivesse cuidado mais antes, tivesse tido uma constituição física, próprio DNA, ele seria um jogador NBA fantástico. Então, eu acho que esse trabalho, principalmente na base, até o Carlão pode falar mais, vocês podem falar mais aí, se é 15, se é 16 anos, né? Não ter posição fixa, e sim você ter situações para o jogador jogar poste baixo, jogar de frente para o cesto, jogar na lateral, ter situação de passe, de uso de conceitos de ataque, né? Rotações. E depois, sim, você vai, de acordo com a característica dele, você vai utilizando ele, né? Nós temos um menino de 17 anos aqui, que ele é puramente arremesso, né? O Day mesmo, quando começou a jogar lá comigo em Bauru,
ele tinha dificuldade na hora que o bloqueio saía. Ele saía de um sequencial e o pivô já saía dobrando nele. Ele não tinha drible. Eu falei, cara, você tem que treinar, usar a saída de bloqueio, pelo menos 1, 2, para chamar, atacar depois em cima. Não adianta você ter só saída e arremessar. Isso você já sabe fazer. Agora, os caras já estão pegando isso seu. Já vão tirar isso daí e te atrapalhar. Então, eu acho que é importante isso aí. Aí é cada lugar, né? Cada lugar é uma situação. De repente, você pode entrar. Eu entrei no adulto com 16 para 17 anos, né? Lógico, com funções, começando ali, entrando só para defender, entrando só para ajudar no treino. Tem vários momentos. Cada jogador é um jogador, né? Beleza. Estão me ouvindo? Eu estou. Beleza. Próximo, Éder, você mandou uma mensagem aqui, mas eu acho que o teu microfone está funcionando. Se você quiser, Éder. Você quer que eu leia a tua pergunta? Beleza, deixa eu só achar aqui que tem muita mensagem e dá só alguns segundinhos. Pergunta para o Guerra e Paulão sobre o sistema defensivo até o sub-15. Ele está querendo saber qual a sua opinião sobre o uso de sistemas defensivos mais ou menos até a categoria sub-15. Olha, eu proibiria na minha equipe troca de defesa, que eu acho que vira uma zona falsa. Zona nunca estática, sempre match-up, sempre 3/4 da quadra, sempre dobrar, né? Que eu acho que você vai desenvolver não só o seu time, como o time adversário, né? Você fazer dobras, você jogar rotação agressivo, quadra toda a marcação. Eu acho que é importante isso para desenvolver não só o seu jogador, mas principalmente o adversário. Eu tenho uma passagem, o Carlão estava junto, o Pedroca era técnico nosso nos Jogos Regionais em Araraquara, se não me engano. E nós ganhamos um jogo, naquela época, de 150 a 25, né? Aí eu falei, nossa, Pedro, pelo amor de Deus, a gente ganha desse jeito. Ele falou, assim eles vão te respeitar. Assim eles vão respeitar o nosso time. Se você entra e joga de corpo mole e ganha só de 30 pontos, ninguém te respeita. Eles querem e esperam de você o seu máximo. Entre na quadra e faça o máximo. A sua equipe sempre tem que fazer o máximo. Nem sempre você consegue fazer nem melhor que o adversário, né? Esse é um grande erro da gente. A gente olhar só para as deficiências da gente e não a virtude do adversário. Às vezes o adversário foi melhor que você, por que não? Beleza. A pergunta do Moacir aqui, eu estou tentando ir um pouquinho mais rápido, Guerrinha, desculpa, às vezes não comento. Fica tranquilo. Está todo mundo de quarentena. Não ficar muito longo aqui. O Moacir de Jaraguá do Sul está mandando um abraço para você. Ele diz, Guerrinha, como você vê a valorização profissional do formador, principalmente nas categorias iniciais? E quais as ações pode-se ter para melhorar o processo? A gente conversou um pouco sobre isso, mas respondendo ao Moacir diretamente. Moacir, obrigado pela pergunta. Eu acho que é como todo no Brasil, né? Nada é valorizado. Eu sou meio anarquista e acho que o Brasil valoriza muito mal os ex-jogador, ex-técnico, as pessoas que trabalham na base, tirando com poucas exceções quem está na vitrine, no NBB, né? Eu acho que o Brasil valoriza muito pouco, e principalmente a gente. Foi o que eu falei aqui no início, né? O próprio jogador não valoriza o que ele tem, né? Então, eu falei no caso do Danilo. O Danilo tinha que falar de nós, dos atuais técnicos, o ex-técnico dele no Minas, quem capacitou ele, né? E porque ele foi pouco trabalhado na Espanha. Aqui lá ganha mais dinheiro, que no Barcelona você pode ficar independente financeiramente, ok. Você disputa competições a nível europeu, ótimo, melhor que a nossa, ok. Mas que o trabalho não é. Eu fiquei um mês na Gran Canária com a Ito, o melhor técnico, mais vitórias da CB, não vi nada diferente do que é feito no Brasil. Falo que nós estamos atualizados. O nosso problema no Brasil é financeiro e cultural. No momento que a gente tiver mais condições para trabalhar,
na base, ter campeonato mais organizado, ter mais situações boas, como clubes como o Pinheiros, o Paulistano, o Minas, com certeza. Eu falo porque são clubes olímpicos, né? Tem o Flamengo, nós temos o São Paulo, mas dá mais prioridade ao futebol. Os clubes praticamente olímpicos, eu acho que eles trabalham melhor essa valorização aí. E os demais, cara, não desistir nunca e ser feliz. Perfeito. Pergunta do nosso amigo Marquinhos agora, o grande organizador do Basquetebol em Foco. Ele falou que está muito barulho lá na casa dele agora, ele está com o vídeo e o microfone desligado. Pedi para fazer uma pergunta para você sobre sua preleção e seu tempo técnico. Como que você organiza ou como que você divide o tempo técnico e a sua preleção? Bom, ótima pergunta, né? A preleção, lógico que depende muito do tipo de jogo que você vai ter, né? Seu plano de jogo. Mas eu gosto muito de trabalhar até um dia antes. Eu interfiro muito no time, no treinamento um dia antes. O dia do jogo, eu deixo mais para o jogador pensar e eu só direcionar. Tanto no treino da manhã, no vídeo, eu comento, falo da estratégia, falo do lado intelectual do jogo, qual que é o nosso foco, mas não sou de ficar dando muita informação para o jogador. Ele sabe até 1, 2. No terceiro, ele já vai pensar. Não adianta você dar 10 informações para ele, muita coisa que ele não vai associar. Tá? Na minha época já era difícil, hoje muito mais. E outra coisa também, no tempo, eu acho que você tem que dividir assim. O tempo, geralmente, quando é seu que você pede, é porque está errado alguma coisa. Quando o adversário pede, que o seu time está melhor que o dele. Então, você vai trabalhar mais o lado tático. Quando você pede, principalmente, ou taticamente, ou de atitude. Você tem que dar o tempo deles, para eles conversarem. Você tem que ter o seu tempo. E tem que voltar a ter o tempo deles, entre eles. Não adianta você querer tomar conta do tempo todo e nem o jogador tomar conta do tempo o tempo todo. Né? E tem tempo que não adianta todo o tempo você ir com a prancheta e explicar movimento. Tem tempo que é sem prancheta, o pincel na orelha, se precisar. Entendeu? Prancheta no chão. Tem tempo que é tático. E tem, assim, uma coisa legal que eu aprendi. Quando o time está muito mal, quando o jogador está muito para baixo, não adianta você pisar nele. Ele não vai reagir. Né? Eu fico muito puto quando o time está bem e começa a desprezar o jogo. Aí eu vou brigar com o meu time. Tá? Porque eu acho que negligência no basquete não permite. O Lula fala muito isso. A gente paga à vista. Uma ponte aérea que não era para fazer, você leva uma bola de 3. Um rebote, um corte, você leva uma bola de 3. Falta e cesta. Né? Violação. Então, eu lido muito com o jogo, com a parte simples do jogo e de não negligenciar as atitudes no jogo. Eu cobro muito. Eu brigo com o meu jogador que está brigando com o árbitro. Você não sabe o desgaste que eu tenho com o meu jogador que fica o tempo todo desgastando com o árbitro. Ele perde o foco e justifica muito na arbitragem. Então, assim, é o jeito. E lógico que você sabe o que o time está precisando. Né? Tem o tempo final de jogo, tem o tempo do início, tem o tempo que esse ano eu pedi tempo. Né? Eu pedi tempo para descansar o time, para poder finalizar os últimos 2 minutos. Não estava nem precisando pedir tempo tático, nem atitude, mas eu precisava pedir um tempo físico para os caras respirarem e finalizar o jogo, porque eles não estavam aguentando contra o São Paulo. E já pedi um tempo, não vou falar o nome dos árbitros, que eu pedi um tempo em Piracicaba para os árbitros. Eu pedi o tempo, meu time estava bem, falou, pedi o tempo para vocês 3. Vocês estão batendo tanta cabeça que eu estou pedindo tempo para vocês. Essa foi boa. Ô, Diogo, tira a tua tela aí, por favor. Bloqueou tudo aqui. Diogo, não compartilha a tela não, cara. Ô, Bruno, não caiu, né, Bruno? Não, eu estou aqui, porque o Diogo, acho que sem querer, acabou compartilhando a tela dele ali. Eu estou aqui de volta.
Ó, vou fazer vou fazer a última pergunta que me pediram no chat, que foi o Betinho, lá de Fortaleza, e depois o Robson vai fazer uma pergunta, a gente vai encerrar. Vou tentar ser breve aqui agora. Betinho, Guerra, desculpa, o Betinho pergunta o seguinte: quais os princípios defensivos que você não abre mão e quantas variações defensivas você acredita que uma equipe possa ter, ou deva ter? Bom, a primeira coisa que eu acho que eu não abro mão é de não deixar o jogador do ataque pensar, né? A defesa, ela tem que agredir o ataque. Não é só o ataque que agride a defesa, cortando, sendo mais agressivo com o jogador. A defesa, se você não deixar o jogador pensar, ele já perde muito das coisas táticas que o time tem, o sincronismo dos movimentos e dos conceitos propostos. Eu não gosto de jogar muito no erro do adversário, pagar para ver. Eu prefiro fazer que o time errar. Lógico que eu tenho muita estratégia assim. Determinado jogador, ele cria mais do que decide, e o outro decide mais do que cria. Eu tento inverter os valores, né? O cara que cria, deixar ele decidir mais, que ele não está tanto preparado como o outro, né? Não vou ficar citando nomes aqui, eu citei para você vários, aquele dia com o Marquinhos. Então, eu uso muito disso de acordo com o momento do jogo e com o lado psicológico do jogador, né? Isso não quer dizer pagar, é inverter funções, né? Tirar o time adversário, dentro dos meus conceitos, das variações de defesa, fazer o time jogar diferente do que ele está programado, de funções e de tomadas de decisão. Agora, para isso, existe N situações. Eu não gosto muito de troca de defesa, porque eu não tenho 5 Scott Pippen no meu time. Se eu tivesse 5 jogadores de 2,7 metros, atléticos, que marca dentro, que marca fora, eu trocaria tudo para não ter nenhuma vantagem e nenhum desequilíbrio. Mas como nós não temos, nós temos jogadores baixos, jogadores altos, eu prefiro fazer outros tipos de rotações, né? E aí vai dependendo do adversário, se é dobra. Não gosto de ficar passando muito por trás, gosto de fazer mais seguidor nos bloqueios com bola, nos bloqueios sem bola, e sempre ajuda, nem sempre ser do próprio agressivo do pivô, para não ter muito desequilíbrio. A rotação, às vezes, eu rodo por cima, né? Que é difícil falar aqui conversando, mas no meu treino tem aqui. Quem quiser, viu, Bruno? Até já abro espaço aí. Quem quiser entrar no meu particular para a gente conversar mais específico de qualquer coisa, estou à disposição também para a gente trocar essas ideias aí. E um dia que a gente tiver um encontro, eu gosto de fazer muito essa rotação por cima da defesa e não, ao contrário, só dobra dos dois envolvidos na bola. Beleza. O Robson Lima, de Sobral, Ceará, ele mandou a pergunta dele aqui. Eu pensei que ele queria fazer no vídeo, mas ele mandou aqui. Gostaria de saber se o Guerrinha acha que o técnico do adulto tem que passar por todas as categorias e faixas etárias para entender melhor o jogo. E que ele falasse algo para os técnicos de base que nunca trabalharam no adulto. Bom, por exemplo, eu tenho uma imagem que eu nunca trabalhei na base. O Carlão mesmo citou que eu já fui técnico dele, fui técnico do Tom Zé, do Chuí, do Carlão, do Paulão Mendo, que morreu. Depois o Carlão foi meu técnico. Eu acho assim, não tem necessidade de você passar pela base. De repente, você é um ex-jogador, né, que tem uma... Vou dar um exemplo, Fúvio. O Fúvio pode sair de assistente, né, para o técnico direto, porque ele já trabalhou o tanto de liderança de vestiário, depende da função. Eu expliquei que na minha época eu era jogador, não tinha muito assistente. Foi chegar no final da minha carreira que começou a aparecer os assistentes, né? O Carlão foi um dos primeiros assistentes de Franca, do Hélio, né? Então, o técnico, às vezes, ou por insegurança, ou ainda não tinha. Hoje a gente tem de tudo, né? Tem fisioterapeuta, tem médico, tem nutricionista, tem psicólogo, tem vários no NBB. Você tem, né? Hoje, qualquer categoria de base tem um assistente. Então, quem que era seu assistente? O jogador mais dominante na quadra, mais líder, que participava mais de vestiário. Então, automaticamente, esse jogador, ele vai sendo preparado para ser um técnico. Como também é difícil você falar assim, o Guerrinha foi jogador olímpico
ele tem muito mais chance de ser um técnico melhor do que o Bruno, que nunca disputou uma Olimpíada. Também não é regra, não é, né? Então, não existe também que você precisa passar pela base. Depende da sua formação. Você concorda comigo com um jogador como, dando um exemplo do Fúlio, do Guilherme Filipim, ou de vários aqui, né? O Elinho, que foi em Franca, o próprio Demetrios, que hoje, o Fernandinho Pena, todos esses que estão de técnico hoje, né? O próprio Gustavinho, que jogou na base, tudo, e foi... O Fernandinho Pena, praticamente, apesar de ter trabalho de assistente e tal, são técnicos que já podem, às vezes, sair pela vivência deles no adulto. Lógico que você pode perder algumas coisas no início, não ter tudo, mas só a vivência, só a prática que vai te dar, só quilometragem, é igual jogador. O técnico só ganha algumas coisas com quilometragem. Nesse sentido, eu vou só fazer um adendo. Eu acho que... eu já trabalhei em adulto, mas não no nível que você trabalhou. Mas assim, eu vejo que muitos jogadores no adulto, eles têm uma visão de jogo que às vezes a gente não consegue nem explicar. A gente, como técnico, a gente estuda muito, a gente vê termos, a gente fala, mas a minha experiência pessoal é que às vezes eu converso com alguns jogadores, ou ex-jogadores, contando uma história rápida. O Leandrinho, na época que ele jogou no Flamengo, eu era técnico no Flamengo. E eu tinha muita curiosidade naquela época, sobre a defesa ilegal da NBA. Não tinha lido nada, não tinha visto nada sobre como era. E aí eu pedi o Leandrinho para me explicar. Fiz uma pergunta para ele na lateral da quadra. E aí ele entrou na quadra, porque deu para perceber na hora que a maneira dele de entender é visual e a maneira de explicar é mais no gestual. Ele entrou na quadra, foi para o garrafão explicar. Ele não conseguiu explicar como um treinador explicaria, mas eu vi que o conhecimento estava ali. Então, eu acho que é muito isso que você está falando. Às vezes, o jogador que entendeu muito o jogo no alto nível, de repente ele vai bater cabeça um pouquinho ali no início para poder aprender o palavreado, o vocabulário, a nomenclatura. Mas eles sabem o que eles estão fazendo e isso faz muita diferença no alto nível, é isso? Com certeza, mas ainda acrescento algumas coisas. Por exemplo, nem sempre, e mesmo um cara que é do lado acadêmico, ele consegue transmitir todo o conhecimento dele. E, às vezes também o jogador que vivenciou toda essa experiência, ele não consegue transmitir. Eu acho que o grande segredo do treinador é você ter a parte pedagógica e didática de passar o que você quer e do que o time precisa. Sim. Muitos não conseguem. Termina a carreira e não consegue passar. Eu vi técnico com grandes capacidades que não conseguia transmitir o conhecimento, não chegava. E, às vezes, técnico, vou te dar um exemplo. A Matilde, que foi roupeira do feminino, ela era técnica da escolinha de um projeto lá em Bauru, na época que eu comecei. Você vê que gracinha ela, dando aula na iniciação lá em Bauru. Sem estudo, sem nada, só de... igual mochila, só de vestiário, vendo, aprendendo, as pessoas de observação, ela conseguia transmitir o conhecimento naquele nível de iniciação. Então, o importante é você passar, tocar as pessoas e elas acreditarem em você. Show de bola, Guerra. Galera, eu queria primeiro agradecer a todo mundo pela presença. Foi muito legal, foi a primeira vez que eu fiz algo desse sentido, tentando apresentar aí uma entrevista com Guerra, online. São tempos diferentes para todo mundo, para todos nós. Eu estou temporariamente aqui nos Estados Unidos, minha esposa é americana, estou na casa dos meus sogros aqui, mas eu estou de volta ao Brasil, voltei ao Brasil em janeiro, depois de passar 4 anos trabalhando na Índia. Então, muitos de vocês me conhecem, alguns de vocês vão me ver com mais frequência. Queria agradecer ao Marquinhos, primeiro, pela luta dele incansável, pelo Basquetebol em Foco, 3 grupos de Basquetebol em Foco, que ele juntou técnicos, aí eu não tenho os números aqui agora, mas juntou técnicos do Brasil inteiro, centenas de técnicos aí. E essa iniciativa hoje do Zoom, que foi uma ideia dele, e a gente discutiu, a gente está fazendo pela primeira vez. Não acho que foi perfeito hoje, mas a gente ainda tem muitas outras pessoas que a gente vai convidar e vai continuar fazendo nas próximas semanas. Guerra, obrigado pelo teu tempo. Eu sei que você é um cara que tem família grande, que tem que tomar conta de todo mundo, tem que fazer mais pão aí para a galera comer, mas obrigado pela tua humildade e pela tua disposição para estar aqui com a gente.
Bom, eu queria pedir aí desculpas, alguns nomes que eu não conheço, e aqui também eu às vezes não associei algum nome com a pessoa, porque eu só estava com dois, você e eu, no meu telefone aqui, né? O legal seria, da próxima também, aprender usar mais as ferramentas para poder ver todo mundo. E assim, muitos que trabalham no Brasil, isso é muito legal, isso que o Marquinhos está fazendo, que ele já vem fazendo. Tem hora que ele está com vontade de desanimar, eu vou lá e brigo com ele, outro briga. Vocês que ajudam muito ele em algumas partes, né? Nessa parte de viabilizar algumas coisas. A gente gostaria de pedir aqui que todos, independente de grupo, independente do nível, se filiasse à Associação de Basquetebol dos Treinadores Técnicos do Brasil. É muito importante a gente ter uma associação. O trabalho incansável que começou lá atrás com vários técnicos já foram, o Mortari já foi presidente, o Tasso fez um trabalho excelente, incansável. Agora está o Chuí, o Carlão, o Lula trabalhando, se filiar, cada um do seu jeito, ajudar, né? Unir mais todas as plataformas, os grupos, né? E trabalhar compartilhando esses conhecimentos. A gente viu exemplo tão legal do Neto, né? Agora indo para o feminino, ele tanto que ele abriu a seleção, tanto que ele está se colocando à disposição para compartilhar o vasto conhecimento dele, de ser assistente de vários técnicos de ponta, do convívio internacional dele. A gente está vendo aí inúmeras clínicas, né? Bate-papo ao vivo, de vários técnicos se expondo, colocando os seus conceitos. Então, acho que é muito legal isso. Eu que vim de uma geração que, quando eu comecei a ser técnico, eu não tinha nem assistente. O pessoal tinha medo de passar para o outro o seu jeito, o seu conhecimento, com medo de tomar teu lugar. E a gente viu que eu tive um grande exemplo disso, que foi o Pedroca, o professor Sopeto, que a gente chamava, que ele ia conversar com todo mundo e passava todo o conhecimento dele. Muito obrigado, Marquinho, Bruno, e a todos vocês aí pela paciência de me ouvir. Beleza, galera, mais uma vez, boa noite, obrigado a todo mundo. Eu vou disponibilizar o vídeo dessa conversa com o Guerrinha no YouTube nos próximos dias. Forte abraço para todo mundo aí.